Começando mais um papo na redação através das redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Nesta semana, estamos recebendo a professora universitária e escritora Cida Sanches, que vem até o nosso espaço para apresentar o seu novo livro, Empoderamento Cognitivo. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigada por nos receber aqui. Muito obrigada. A professora pertence à tradicional família aqui de Araçariguama e tem no currículo vários títulos e especializações, alguns internacionais. A gente gastaria aqui um podcast inteiro só para falar sobre esses cursos e títulos, né, que a senhora que você vem acumulando no decorrer da sua vida profissional. Então, mas começaria perguntando qual a sua formação e a sua área de atuação hoje. A minha formação original é psicopedagogia. Depois eu faço eu sempre trabalhei no desenvolvimento de pessoas, então logo fui para RH. Muito jovem eu já fui para RH, trabalhava na ABB, na antiga Brombovery, né? E eu fui para o RH e o RH lhe solicitava que quem fosse fazer treinamento de pessoas, que você, e aí não tínhamos ainda a questão do desenvolvimento, mas já se iniciava, né? Mas para treinar, obrigatoriamente tinha que ser a pedagoga, né? Então eu fiz a pedagogia em 5 anos e em 5 anos nós já tínhamos a pós-graduação em psicopedagogia, então eu já saí formada em psicopedagogia para trabalhar no RH, que seria essa formação, essa dedicação já ao desenvolvimento dos indivíduos, né? Bom, a partir daí eu fiz pós-graduação, fiz meu mestrado em educação, fiz meu doutorado também na formação do desenvolvimento humano junto aos indivíduos. O meu pós-doutorado foi sobre estresse, também, né? O pós-doutorado eu já estava mais preocupada em saber essa diferenciação dos indivíduos frente ao estresse, justamente no seu processo de tomada de decisão. Certo. Porque o que te leva à condição de estresse, de uma situação ou não, da adaptação ao estresse ou não, André, é esse autoconhecimento e o que é que está vulnerável em mim no momento desse estresse. E nós chegamos a uma conclusão muito interessante, que quando você diz assim, numa grande metrópole, né, o trânsito estressa as pessoas, naquela época era muito mais ainda, percebeu-se que não, porque o nosso corpo é de uma adaptação, né, primorosa, e eu fico estressado 1 dia, 2 dias, quando entra na minha rotina, eu já tenho alguma coisa que eu vou fazer naquela situação, não existe estresse, né? Então foi em cima dessa discussão e dessa capacidade de adaptação do indivíduo, por conta desta capacidade, né, de tomada de decisão. Para que eu vou ficar estressado? Deixa eu arrumar aqui um recurso. Né? E a minha formação ela é toda no desenvolvimento humano, mesmo no mestrado, nas minhas aulas mestrado, doutorados, é sempre no processo de desenvolvimento humano. O empoderamento cognitivo é a sua segunda publicação? Minha segunda publicação. A primeira foi orientação educacional, que foi no meu mestrado, e fruto do meu mestrado, porque eu converso no meu mestrado com o jovem adolescente, e essa transição entre, né, como é que ocorre esse momento na evolução desse indivíduo quando ele está no processo de adolescência, né? É muito difícil, é muito sofrido, todos nós passamos e todos nós sabemos o quanto nós sofremos na adolescência por conta da não autoaceitação, né? Porque você está nessa adaptação de adulto aí. Então, foi sobre isso, foi sobre o que ocorre nessa transição na adolescência, né? Essa evolução do indivíduo, nesse tempo em que ele está na adolescência, né? Até seus 21, 22 anos, quando efetivamente nós amadurecemos as células, né, do cérebro para a maturidade, e passamos aí a indagar, né, o que eu gosto, o que eu quero, mais o meu repertório de conhecimento, o que eu quero, o que eu gosto, para eu me definir como um indivíduo, né? Então esse é um período muito importante na formação das pessoas, muito importante. Com certeza. A quem que se destina o livro Empoderamento Cognitivo? Porque o nome dele é Empoderamento Cognitivo,
orientação para o desenvolvimento pessoal por meio de um processo de decisão. Então, qual é o centro, o cerne dele? Né? A capacidade, a capacitação para você aprender a tomar decisão observando quais são os vieses que você pode fazer de interpretação, ou ainda quais são as emoções que podem estar fragilizadas, vulneráveis, e que no meu processo de decisão ele me impede de atingir o meu objetivo, certo, de atender as minhas necessidades para conseguir atingir este objetivo. Então, qual é o público deste livro, né? Porque aí então vem a explicação do empoderamento. Qual é o objetivo do livro? A quem ele está destinado? A todas as pessoas que querem fazer a melhoria, né, da sua capacidade de tomada de decisão, para tomar decisão com autoconhecimento, autoobservação, de uma forma estruturada, porque é isso que o livro traz, uma estrutura de passos, pensamentos, né, avaliação de sentimentos, para me possibilitar ajustar esses pensamentos, regular estas emoções para tomar essa decisão. Então, todos os indivíduos que já estão profissionalmente ou não, mas já precisando de uma fidelidade, né, de autoconhecimento para tomada de decisão, é o público a quem se destina. E no momento, então vem aí a sua resposta, no momento em que eu ganho essa capacidade de me autoconhecer, me autoavaliar, me capacita a identificar, que é a palavra mais suave que a gente pode usar agora, que é essa possibilidade de eu identificar quais são os pensamentos que me fragilizam. Certo. O que eu estou pensando que está me fazendo recuar nessa decisão, né? Então, o empoderamento cognitivo, o empoderamento em si, ele vem justamente regular essa emoção, a capacidade que você ganha com este processo de regular essas emoções, entender os sentimentos que estão envolvidos de forma pré-consciente, porque inconsciente é só com a terapia, né? Sim. Mas que pensamentos são esses, que sentimentos são esses, André, que me traz um efeito negativo, que vai negar esses processos que eu tenho na minha decisão e vão me afastar da possibilidade de tomar uma decisão para fazer o meu sucesso acontecer. Tá. Porque são as minhas limitações, né? É isso que o livro vai ajudar, porque ele tem todo um processo, né? É isso aqui, não sei como é que você quer mostrar, que é um ciclo que eu vou acompanhando, né? Todos nós carregamos em nosso interior uma força ou algo parecido que nos possibilita romper medos e limitações e assim derrubar barreiras que nos foram impostas ao longo da vida. Porém, poucas pessoas conseguem descobrir essa força, né? Essa coisa a mais. O seu livro mostra o caminho a seguir para que essas barreiras sejam rompidas? De identificar essa limitação, identificar essas crenças limitantes, porque elas advêm de pensamentos. Não, tudo bem, você sabe, você identifica a barreira, mas como é que você vai transpor então a barreira? Se autoconhecendo, sabendo que esse limite existe, não ignorando e muito menos trazendo referência externa e não interna, porque quando a gente começa a trabalhar com frustrações, André, eu tenho é estrutural, tá? Sim. De já demandar isso externamente. Então eu não consigo isso porque você fez, porque você falou, porque eu não estudei, porque meu pai não deixou estudar. Eu sempre vou buscar uma culpa externamente. E aí o que você aprende? Nada disso. Você tem que trazer essa referência para você. É o primeiro passo da maturidade. Você tem que trazer essa referência para você e dizer, o outro é estímulo que eu só tenho que respeitar. Agora, todas as manifestações, elas são minhas, por conta do que está
nas crenças, como você acabou de falar, que foram me trazendo essas limitações. Então, se eu ficar olhando que o André é culpado porque eu não consegui realizar o meu trabalho, porque você era um chefe rude, porque você usava frases, né, muito pesadas comigo, enfim, toda essa referência externa, isso minimiza a minha capacidade de me autoconhecer. Então, quando você quer realmente atingir uma maturidade profissional, pessoal, o foco tem que ser você. E quando a gente vira esse holofote para nós, que é a técnica que o livro vai dar, quando a gente vira esse holofote para nós começamos a perceber o que eu estou pensando, por que eu penso desse jeito, que modelo de pensamento é esse que eu estou tendo, que eu preciso assumir. Quando eu passo a fazer essas referências a mim, eu consigo detectar as fragilidades e não fugir delas. Certo. Porque senão eu continuo, né, transferindo para o outro. Você deu o exemplo aí de alguém que já está no mercado de trabalho, que o chefe falou, o chefe brigou, o chefe mandou. Mas e para aquele jovem que ainda está na universidade e está se preparando para um estágio ou para começar a sua vida profissional? É a mesma referência. Ele não vai ter a referência do patrão. Mas ele vai ter a referência de quem? Da família? Do pai, da mãe? Das suas próprias respostas, de quando ele foge de uma possibilidade. Então, vamos para o aluno. Ele acaba de fazer a avaliação, você dá o resultado da avaliação, quando ele tem essa fragilidade emocional, ele automaticamente põe a culpa no professor. Então, quando ele já está nessa imaturidade, que é possível até uma certa idade, e depois de uma certa idade, 21, 22 anos, a gente já espera que ele assuma aquilo que são os teus atos, né? Que vai fazer referência às tuas decisões. Então, no momento em que ele faz uma avaliação e ele tira uma nota ruim, ele diz que precisava estudar mais, precisava ter prestado mais atenção na aula. Ele traz identifica, certo? Identificou a fragilidade, para ele corrigir, para se sair melhor na outra condição. O aluno que ainda é muito imaturo, porque ele pode ficar nesse meio aí por um tempo, né? Quando ele é muito imaturo, ele automaticamente diz: o que você vai fazer para me ajudar agora a corrigir isso? Mas é porque a professora deu pouco exemplo, ou porque a professora não fez dinâmica na sala. Ele arruma uma forma de ajustar essa emoção para regular a frustração. Para isso ele joga a culpa externamente. Então não tem idade, tem maturidade. Quanto tempo você demora? 18, 19? Eu tenho aluno com, vamos dizer, no mestrado, no doutorado, que você diz, né, cognitivamente você vai dizer, a maturidade dele é 50 anos. Porque a definição, a responsabilidade que ele tem, então... Essa questão não é idade, é desenvolvimento desse indivíduo. Então nós podemos falar de educação. Se ele tem uma educação rígida, uma educação séria, onde ele tem todos os compromissos com aquilo que é de sua responsabilidade, e isso não fica, né, se alargando, qualquer um torna-se culpado desta condição, ele cresce mais rapidamente. Então, quando ele entra na universidade, né, e ele recebe esse tipo de conteúdo, ele já começa a fazer essa autoavaliação. Ele já faz essa autoavaliação. Ele já começa a identificar, porque identificou, ele corrige para conseguir melhorar na próxima decisão. Porque isso é uma inteligência emocional, você sabe. Pela sua experiência profissional e pelo que você tem acompanhado, qual é a porcentagem de jovem hoje universitário que consegue ter essa visão de que preciso melhorar? Você quer uma resposta de último semestre ou início de semestre? Porque ele tem o tempo de evolução. Então, quando ele entra na universidade, zero. Você então vai acompanhando o terceiro, quarto, quando ele chega lá no sexto, sétimo semestre, porque eles já foram também para empresa, eles já estão trabalhando, já têm maturidade, porque a empresa é um local, trabalhar, André, evolui demais, capacita demais a evolução dos nossos jovens, vamos dizer assim. A diferença de um jovem quando ele não trabalha e quando ele está no trabalho é visível.
E essa maturidade a própria empresa vai ajustando com eles, porque não dá mais para ficar chorando. Você tem que assumir, resolver e não tem problema. Não adianta trazer problemas pessoais. Vamos resolver porque você precisa trabalhar. Podemos ajudá-lo emocionalmente? Claro que sim, porque nós temos os recursos nas empresas que têm toda essa assistência a todos que estão lá. Mas tem cobrança. E na cobrança ele ajusta, né, essas questões. Então, quando ele chegar no 6º, 7º, né, nos últimos semestres, ele já corresponde muito bem quando a gente fala das atribuições, por exemplo, dele como profissional. E esse público hoje que está no banco da universidade, se preparando para o mercado de trabalho, qual é a idade dele? Ele pertence a essa geração Z, é isso? Pertence, mas ele está em ajuste. Porque ou ele ajusta ou ele não fica na empresa, ou ele ajusta ou a empresa, né? Porque ele precisa ser profissional. E quando ele começa a perceber que ele toma decisões, essas decisões trazem, né, referências a respeito de quem sou, ele começa a cuidar da própria imagem. Agora, a universidade ajuda isso? Muito, muito. Ajuda muito. Qualquer curso ajuda muito, assim como a empresa também vai ajudar. Mas ele faz esses ajustes, né, para esta melhoria. E esse seu livro, ele ajuda também, por exemplo, a gente está falando aqui muito de empresa, mas eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ser um profissional liberal. Mais ainda. Por quê? Porque essa estratégia que a gente está mostrando, ela é um ciclo. Ela é um ciclo de desenvolvimento. Então, inicia-se assim: o que você quer da vida? O que você tem planejado? Quais são os teus objetivos? Eu preciso entender quem eu sou, André. Eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso fechar os meus olhos e dizer onde eu quero me ver daqui a 5 anos. Como eu quero estar daqui a 5 anos. Porque eu tenho que ter providências para aquilo que eu quero atingir, os objetivos que eu quero atingir. Esses objetivos claros, o próprio livro já começa a falar do planejamento, qual é a sua missão, como é que você define os seus objetivos, como é que você define os métodos, quais são os seus planos de ação. Fica sentado no sofá, brincando no celular, você está tomando decisão. Sim. É decisão, André. Pode ser errada, mas é decisão. É decisão. Se eu vou pegar o livro e estudar, se eu vou pegar a internet e fazer um curso, né, que tem muitos, né, paralelos, ou se eu vou ficar no meu celular olhando a minha internet num ato apenas social. Isso é uma decisão. E nós temos essa diferença? Com certeza nós temos. Aquele que diz: eu preciso estudar, estou lendo, preciso ler, preciso conhecer sobre isso porque minha empresa está cobrando ou minha faculdade está cobrando, e o outro que diz: eu estudo para a prova. São comportamentos diferentes. Por isso que eu falo muito da empresa, porque ela remete a essa decisão, por conta da cobrança. Certo. Eu preciso estar melhor, eu preciso ser melhor. Então, o livro, ele faz um ciclo, desde o seu planejamento como pessoa, à medida em como você vai se comportar, como é que você vai fazer a execução desse trabalho. Por exemplo, vou estudar, vou fazer isso, vou ler, né, vou buscar um curso paralelo. Como é que você vai se trabalhar essa execução na hora em que você vai identificar essas questões? Eu preciso aprender um pouco mais sobre matemática financeira, porque eu estou tendo aqui uma relação com o financeiro e é capaz que eu seja chamado para uma promoção. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um planejamento. Agora, esse planejamento inicia, André, na sua coragem de enfrentamento. Tudo é vontade de querer crescer, né? Percebeu? Se você quer crescer, você vai buscar, você vai lutar. E como é que eu vou enfrentar isso? Se eu não me autoconhecer, sim, se eu não começar a buscar as minhas referências... Se você não tiver uma base para poder crescer. Eu não vou identificar, se eu não identificar as fragilidades, eu não vou corrigir e não vou crescer. Então, eu não fecho o ciclo. Então, nisso que o livro ajuda. Planejar na prática. Como é que eu planejo? Como é que eu executo? Como é que eu checo? Né? É um ciclo de empoderamento. O que te inspirou a fazer esse trabalho? O que te levou a fazer isso? A relação com as pessoas e a percepção de que elas não identificam aonde elas são frágeis. Porque essa transferência de culpa é muito comum, André. Essa transferência na minha não capacidade. As pessoas hoje estão com uma dificuldade imensa de dizer: este é um problema meu,
Não é um problema do meu pai, da minha mãe, do meu patrão. É um problema meu, eu preciso olhar para ele. Essa dificuldade é minha, eu preciso olhar para ela. Essa fragilidade é minha, eu preciso olhar para ela. Mas essas pessoas, elas conseguem ver isso, elas enxergam isso? Se ela estudar, se ela ficar sentada no sofá, nada vai acontecer. Mas se ela tiver essa estrelinha que você falou da dinâmica, ela vai perceber se, né? Sim. Eu estou parada, o povo está andando, a vida está andando, né? O movimento está acontecendo, por que eu estou parada aqui? Por que eu não consigo um emprego melhor? Ou por que eu não consigo abrir a minha empresa? Por que eu não consigo sucesso na minha empresa? Você só colocou a empresa ou você traçou um objetivo na sua vida? Você tratou uma meta? Você colocou uma meta para você? Porque se não faz isso, ninguém chega, você lugar sabe nenhum, disso, você não chega. Então, se ele não tiver com os objetivos traçados, com as metas ali para ele atender diariamente, mensalmente, semanalmente, mas ele tem que ter esse enfrentamento. Se ele não tem um planejamento, se ele não tem objetivo, eu costumo dizer o seguinte: se você não tem objetivo, para você, qualquer lugar no mundo serve. Qualquer lugar. É cômodo, qualquer lugar no mundo vai te servir. Quando você tem um objetivo, você diz, é aqui que eu quero, porque eu quero alcançar aquilo. E você vai atender isso traçando as tuas metas. Para traçar as metas, eu também preciso evoluir como pessoa, como profissional, intelectualmente, emocionalmente, porque eu não atinjo metas não só pela cultura, pelo desenvolvimento profissional, pela técnica, mas também preciso ser um profissional com inteligência emocional, senão eu não tomo decisões corretas. Você me explicou que esse livro não é um livro de autoajuda. Não, porque ele tem processos, né? Precisa ser estudado, não é ler e transformar. É um livro para você ficar ali, lê um capítulo, volta, né? Faz a identificação, melhora, entender. Por exemplo, André, eu preciso entender por que eu preciso ser empático. Por que eu preciso identificar algumas questões no meu parceiro, no meu sócio, no meu colega de estudos, né? Por que eu preciso identificar algumas coisas nele para uma boa relação? Agora, como é que eu desenvolvo um processo de empatia se eu não me conheço? Eu não vou identificar no outro, porque eu estou jogando tudo para o outro, né? Tá até nesse processo também. Então, ele precisa fazer essa identificação. Então, ele lê cada ciclo que ele faz, né? No ciclo, cada quadrante que ele é capaz de evoluir, porque não é um livro para você ler e no próximo semestre você está bem. Não, ele é para eu ir resolvendo os quadrantes, cada um deles, e buscando o ciclo. Como é que você chegou nesses quadrantes, nesse processo todo do livro? Olha que interessante a sua pergunta. Dentro da administração, nós temos um processo que se chama PDCA, né? Que é P de fazer, né? Checar, PD, fazer, planejar, D de fazer, do de fazer, C de checar e executar. E eu conheço esse processo porque nós trabalhamos nas organizações e o PDCA é um ciclo muito importante para as pessoas trabalharem. O PDCA foi quem me deu a ideia de fazer o PDCA para o indivíduo desenvolver, crescer, evoluir profissionalmente, ou que seja como pessoa, porque está num processo só, não separa, né? Sim. Essa evolução não se separa. Então, o que é que me deu esse insight? Primeiro a própria vida, vida profissional já me deu esse... Mostrou que isso era necessário. Quando eu começo a trabalhar com o PDCA e eu vejo um executivo ter na mesa dele, né, o ciclo PDCA, onde ele vai tomando decisões e vai girando esse ciclo muito mais rápido, eu disse, eu posso fazer um ciclo desse para a evolução deste indivíduo no seu âmbito geral. Foi aí que nasceu essa ideia. Nasceu a ideia. E você tem, assim, por exemplo, alguma experiência pessoal que te levou, ou que te orientou, ou que te serviu de exemplo para... Tem. Aliás, é quem está no livro, que é o Tadeu. O Tadeu é um trader que, à medida em que eu comecei a pensar no livro e discutir com ele sobre este livro, porque ele é um parceiro de trabalho, à medida que eu comecei a discutir com ele sobre as questões do livro, ele disse, então, vamos fazer o seguinte, você vai escrevendo o livro, eu vou lendo o livro e eu vou executando o livro.
e vou colocando isso em prática. Que é o Tadeu, que é quem está aqui no livro comigo. Então o Tadeu foi experimentando e me dando feedback, e eu continuando o livro, me dando feedback, e ele foi trabalhando comigo dentro do livro e me relatando. Agora, você veja, o Tadeu é um trader que no momento em que ele tinha, né, à medida em que as ações começavam a subir, e que ele estava lá, vamos né, trabalhar com um número qualquer, 5 mil reais, mas a possibilidade ele era ganhar 50 mil, ele vinha uma indefinição, tomada de decisão, André, que está nas questões emocionais. Sim. Ele dizia, paro nos 5 mil que já ganhei, ou tento 50 mil. Ele parava nos 5 mil. Porque ele não tinha confiança suficiente nele, que poderia... não é no processo, no processo das ações, porque lá é um robô que está fazendo esse trabalho, mas ele tem que dar esse input. E ele parava. Ou seja, né, ele miava, como ele diz, né, eu miava emocionalmente, eu não tinha coragem de correr o risco de perder 50 mil caso eu não ganhasse. Perdi os 5 caso não ganhasse 5, mas... né? Então, a experiência que eu trabalhei foi com o Tadeu. Mas eu tenho uma experiência de sala de aula, né? Como eu te disse, eu estou em sala de aula desde 25, 27 anos de idade que eu estou dentro de sala de aula. Você não vai dar um spoiler aí se o Tadeu conseguiu chegar... O Tadeu, porque eu tinha que efetivar o livro, porque a gente ficou muito tempo. Então chegou um momento em que ele identificou que era medo. Aí tudo bem, ele identificou a emoção, mas ele tinha que identificar o pensamento que levava a esse medo. Ele identificou. Agora ele precisa de um tempo, que é o tempo em que ele vai trabalhar essa crença, essa crença que limitava ele de tomar essa decisão de risco. Aí vinha a não autoconfiança. Então ele aí não dava mais para esperar, né? Porque aí é um processo mais lento, onde ele... Mas qual foi o passo mais importante do Tadeu? Identificar a causa do medo de efetivar as coisas. Uma pergunta, da onde nasce tanto medo? Da onde nasce tanta insegurança? Como é que... Crenças. Mas da onde? Pai, mãe, surge como? Comunidade, professor. As pessoas que estão envolvidas com esta criança, na sua formação, na sua educação, no seu desenvolvimento. André, basta eu dizer para você, quando é uma criança, você é muito desastrado. Por exemplo, porque eu posso entender que isso não é verdade e deixo isso passar, mas eu posso entender que isso é verdade e trazer isso para o meu emocional. Seu pai e a mãe estão falando que eu sou, quer dizer que eu sou. Que é verdade maior, não é? E essa pessoa, futuramente, você chama para uma festa e ela diz, eu não vou não, porque tem taças, tem não sei o quê, e eu sou muito desastrado, eu vou fazer um desastre lá, não vou. Agora, por que veio essa decisão? Porque veio esse pensamento. Sim. Mas esse pensamento veio em palavras, André? Não, esse pensamento veio em sensação. Sensação de quê? De que eu sou um desastre. E tenho medo? Tenho medo, porque eu sei que eu vou chegar lá e vou quebrar, né? Vou quebrar isso, quebrar aquilo. Eu te contei na nossa prévia que na organização eu tenho profissionais qualificadíssimos para as questões técnicas, né? Então é um técnico que soluciona problemas, e eu digo, então é hora de promover essa pessoa para ele gerenciar esse ambiente junto aos seus liderados. Então vamos dar uma promoção para essa pessoa. E ele não quer. Ele não aceita, mesmo o salário melhorando, o status melhorando, tudo melhora. Uma condição de vida melhor para ele, ele não aceita. E aí, né, a gente fecha o processo, mas depois eu vou conversar com essa pessoa. E ele diz que a primeira ênfase que ele dá é que é muita responsabilidade. Aí você já pode saber que tem aí uma crença. Por que você está com medo da responsabilidade? Você está com medo de enfrentamento. Por que você está com medo de enfrentamento? Porque tem ali uma crença que é limitante para que ele explore, né, que ele precisa ser mais, ele precisa enfrentar mais. Mas isso não se resolve também em um consultório, de uma psicóloga? Rapidinho. Na terapia cognitivista, né? A terapia cognitivista resolve depressões em 6 meses. É muito eficiente. Um profissional eficiente, certamente. E o livro segue uma terapia cognitiva. Ele vem com um complemento aí para poder eu abrir explico a parte. bem como é o que são essas crenças limitantes, né?
Porque os nossos pais, eles nos dão e fazem o melhor por nós. Mas no dia a dia, saem essas frases, né? Saem essas frases. Então, por que essa pessoa não quer assumir um compromisso de gerenciar um departamento? Por que ele não se sente capaz? O que está nessa crença? Porque lá atrás disseram que ele não era capaz. Disseram que ele não era capaz, ou ele errou várias vezes, entendeu que ele não é capaz, e essa crença ficou lá fazendo essa limitação. Quando ele vai enfrentar esta situação, então esse pensamento automático, ele já traz essa sensação para o indivíduo, que é aí que ele tem que se flagrar, traz essa sensação de incompetência. Ele pensa assim, eu não vou conseguir. Mas ela vem muito claramente, eu não vou conseguir, eu não sou capaz para isso, eu não sou capaz de enfrentar uma situação igual a essa. Essa é a limitação. Esse cantinho é onde o livro vai trabalhar. É nesse momento. Cantinho, é bem... Esse lugarzinho que o livro vai trabalhar. Você me disse que ele é um processo, né? Qual é a parte mais importante desse processo? É o começo, é o meio ou é o final, quando você conclui que você está no caminho certo, que você... Não, ele não tem início, meio e fim. Eu preciso iniciar, eu preciso entender, porque eu preciso ter competência para tal, e ninguém tem competência para desenvolver nada se não tiver conhecimento para isso. Então não adianta assistir uma live e achar, não, eu preciso entender das coisas, e não pode ter preguiça para isso. Então eu preciso entender o primeiro processo, que é esse processo de planejamento, por que eu tenho que planejar, o que eu quero como meu objetivo, porque é processo. Então eu preciso do primeiro momento, que é o conhecimento, eu preciso do segundo momento, que é a execução, identificação das situações, e o terceiro momento, que é enfrentamento para correção, e aí execução. Então é um processo. Então todas as fases são muito importantes. Por isso que ela não está assim, primeira fase, segunda fase. Não, ela não está assim. Ela está ciclo. É um ciclo de empoderamento. Chama-se ciclo de empoderamento cognitivo. Porque eu tenho que fazer esse ciclo uma vez, duas vezes. Truncou no ciclo tal. Truncou em tal emoção. Truncou aqui. Aí eu tenho que parar, largo tudo e vou prestar atenção nos meus pensamentos. Vou prestar atenção nas minhas fragilidades. Vou prestar atenção, por que você diz assim, nossa Cida, como você é incompetente, isso doeu tanto em mim? Por quê, André? Se eu não me sentir, eu não sofro emocionalmente. Certo. Eu vou dizer assim, não sou. Agora, se tocar emocionalmente, é isso que as pessoas vão descobrindo. Se tocar emocionalmente, é porque ela validou. Eu validei a incompetência, eu validei que sou incompetente, então eu tenho que parar e fazer, entender, ou buscar aonde, fazer processos para que eu entenda que eu sou competente, porque eu sou realizador de situações quando eu desejo fazer, às vezes que eu enfrentei, então você vai para a autoanálise, para percepção de si. Por isso que é autoconhecimento. Precisa do autoconhecimento. E você... Não, pode falar. Esse autoconhecimento, André, ninguém me manda. É aí, se você disser... Então, qual é o ponto mais difícil? Exatamente isso que eu ia perguntar. O ponto mais difícil? É difícil, né? A pessoa reconhecer que precisa, porque acaba sendo você reconhecer que está defasado em algum momento, em alguma situação, que você precisa do livro e você entender, né? Todo esse processo, porque não deve ser uma coisa que vai acontecer aí em um mês que você vai ler o livro. Demora. É um livro para ficar ali, você estudando. Porém, é perceptível para você, né? Quando você começa a se auto-reconhecer. Você começa a ficar mais introspectivo. É essa a visão que eu tenho das pessoas que trabalham comigo. Ela começa a ficar mais introspectiva, fala menos, pensa mais, avalia mais, tem menos parceiros, escolhe mais os parceiros, fica mais seletivo. Foi isso que eu percebi ao longo da experiência com esse, até chegar na finalização do livro, que eu fui experimentando. O que é mais difícil, André, aí dá para a gente responder, é exatamente essa minha coragem, vontade, energia para fazer este estudo sobre a minha pessoa.
sobre quem eu sou, Sim. sobre o que eu quero. Para aí eu vou assim, agora eu sei o que é o meu objetivo, agora eu sei qual é o meu legado na vida, agora eu sei, ou eu sei o que está me faltando. Me falta coragem. Por que te falta coragem? Porque te falta medo. Porque você tem medo. Por que eu tenho medo? Aí eu vou nos porquês até chegar a esse centro. Eu preciso buscar as minhas respostas e nenhuma delas estão lá fora. Não é? E nenhuma delas está nos meus pares, está em mim. Por isso que eu fico introspectivo. Então, como é que essas pessoas que eu acompanhei ficam, André? Elas estão no embate ou discutindo um projeto, discutindo um processo, melhorias de um processo, né? E há um embate entre duas pessoas, elas dão uma pausa, acabou a reunião, se o outro falou, xingou, que é muito comum nessas reuniões profissionais, acabou, ele se achega, essa pessoa diz, olha, vamos ver o que está faltando, o que a gente precisa melhorar. Ela observa-se nas tuas fragilidades e não joga para o exterior. Ela faz as melhorias dela. E que tipo de impacto você espera que esse livro traga para quem estiver trabalhando nesse processo? André, quando eu entro em sala de aula com os meus adolescentes, eu digo para eles que a universidade, ela tem um objetivo no meu plano de ação, né? No meu plano de estudos, ela tem um objetivo marcado lá, meu objetivo geral, meu objetivo específico, junto àquela sala, junto àqueles alunos. Este é o objetivo da universidade. E aí eu digo, agora qual é o meu objetivo com vocês? Que vai caminhar paralelo ao objetivo da universidade. É trabalhar para que vocês sejam capazes de evoluir no seu processo humano, no seu processo profissional, no seu processo onde você tem responsabilidade para consigo mesmo e a sua comunidade. Quem que é a sua comunidade? Sua família, seu marido, seus filhos futuros ou atuais, seu sócio, todos aqueles que são seus pais. Nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E se não houver esta referência interna para este crescimento, eu continuo jogando a culpa da minha infelicidade em você que é meu marido, em você que é meu filho, no meu patrão. Eu vou jogando a culpa para fora e não corrijo, André. Fico na mesma, e tem 50 anos de idade jogando a culpa nos outros. Não faço correção. Essa correção está no processo evolutivo. Vamos dar nome a isso? Maturidade. E qual é a importância do empoderamento cognitivo em um mundo cada vez mais digital, né? Ele está cada vez mais tão complexo e cheio de desafios, onde as pessoas não tem tanto uma relação interpessoal, né? Elas estão cada vez praticamente mais isoladas em suas salas, em seus quartos. Como é que pode funcionar isso? Ela sempre terá uma relação, André. Ela sempre terá uma relação com o mundo, com os filhos, com a esposa, com os sócios, com a empresa que ela está envolvida. Nós somos sociais, nós somos seres sociais. Não estamos cada vez menos. Hoje você percebe que as pessoas têm muito mais amigos nas redes sociais do que fisicamente. Tudo bem, mas é uma relação social. Como é que eu faço a minha crítica a uma questão social? Por que você vê uma situação na sua rede social? Por que você vê uma situação e você diz, eu não vou fazer um comentário sobre isso? E o outro já vai lá e fala um monte de besteira. Para quem procurar o seu livro, que despertou aí um interesse, que vai implementar as ideias e as práticas discutidas que você traz aqui no livro, quais são os primeiros passos que você recomenda para essa pessoa? Interesse em si mesmo. Interesse, foco na sua vida, objetivos na sua vida, menos foco no outro, menos observação do outro, o que o outro fez, por que fez, se é bonito, se é feio, se está bem vestido, se está bem maquiado. Isso não é importante, André, e está sendo muito importante. Como você se veste, como você se maquia, como você dança, isso não é importante, é desnecessário. Quando eu aprendo que eu sou o foco das melhorias da humanidade, das melhorias da comunidade, eu sou uma referência na comunidade. Não importa, você é um jovem, eu penso assim, André, eu tenho um jovem de 21 anos, quando ele já tem essa referência boa, ele é influência para os amigos dele. Sim.
Ele pode ter 18, 19, ele é influência para os coleguinhas dele, ele vai fazer inserção desse conhecimento junto às pessoas que estão à sua volta na escola. Ele está fazendo isso, porque ele está fazendo essas melhorias, né? Eu, às vezes, até te contei, dá 11 horas, nós estamos dentro da sala de aula, já acabou a aula, ficam alguns jovens discutindo esses parâmetros de conhecimento. Certo. Já estão em autoavaliação, ele tem 17 anos, 18 anos. Já estão fazendo diferença, né? Já faz diferença na sua comunidade. Por que ele quis ficar ali? Porque ele está achando, ele está enxergando que a comunidade dele está muito fútil. Só olhando aquilo que está no externo, só olhando aquilo que está lá, porque é bonito, porque você tem carro. Eu posso ter um carro bonito, agora sem bater um papo comigo, eu sou um Zé Mané, e daí? Sabe? Você fala, tá bom, me cansei de falar com você. Né? Eles dizem assim, vou contar o que eles contam para mim. Eles saem com uma jovem. Então, esse primeiro encontro é de descoberta. Então, ela é bonita, ela tem cabelos bonitos, ela tem os cílios bonitos. Quando ela abre a boca, é um 0 à esquerda. Ele sai, bate um papo, volta para casa e esquece dessa moça. Quem está me contando isso é um jovem de 18, 19, 20 anos de idade. Né? Imagina os de 30, então, sim. Né? Quando encontra essa futilidade. Então, não é que não possa ser bonito, né, André? Que faz favor, né? A gente agradece, né? Ser bonito, ser bem vestido, tudo isso faz parte também da sua comunidade, da sua presença na sua comunidade. Mas, quando você abre a boca, tem que ter fundamento. É importante demais. Aí você fica muito mais bonito. Com certeza. Puxa vida, queria agradecer a sua presença. Obrigado por trazer, né, esse conhecimento, mostrar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente o quanto é importante, né, a leitura, o conhecimento, porque se a gente pensa realmente em crescer, né, em desenvolver, principalmente o jovem hoje que está começando aí a sua vida adulta e também profissional, tem que ter balizamento, tem que ter uma referência, tem que ter objetivos, como você falou, né? E é importante. E como é que a gente consegue encontrar esse livro? Eu ia pedir para o Igor colocar aqui para a gente. É da editora Dialética, né? Ali já está. Você coloca para a gente isso, empoderamento cognitivo. Através desse link a gente consegue fazer o pedido. Mas se colocar também assim, André, empoderamento cognitivo, Cida Sanches, automaticamente vem. Já aparece. Já está na Amazon, já está, né, a própria Dialética já está em venda. Então, o link ajuda, mas basta colocar, né, na sua internet, empoderamento cognitivo, Cida Sanches, já vai aparecer o livro. Vai aparecer. André, imensa gratidão por esta paciência, por este zelo, por este cuidado todo que você teve neste momento, né? Muito obrigada por me possibilitar essa comunicação com a minha comunidade e estou à disposição, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se quiser dar continuidade a esta conversa. Não, né? Com certeza. Eu estou à disposição. Eu que agradeço sua participação e principalmente do interesse de trazer aqui para a gente, para Araçariguama, para a região, né? Para poder ter essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. André, a gente precisa ajudar o jovem. Nós precisamos, não importa a idade que está ali, nós temos professor, profissional, o seu gestor, os gestores dentro da organização, não é só questões técnicas, nós precisamos desenvolver essas pessoas, nós precisamos ter um papel significativo na vida do adolescente para que ele tenha respaldo para crescer, para evoluir. E eu sou muito comprometida com isso e peço aos pais, né, aos profissionais, aos gestores que estão dentro das organizações, não pense que as pessoas estão lá só executando tarefas. Elas estão numa comunidade e nós precisamos ter olhos para que elas cresçam e desenvolvam. Essa observação as empresas já fazem, com certeza, mas a gente precisa sempre salientar para os líderes, né, não perderem o jovem do foco, porque o jovem precisa de referência, precisa muito, e nós somos as referências. Tá muito bom? Bem. Muito obrigada. Obrigado, Cida, e obrigado também a você que está acompanhando mais esse programa do Papo na Redação. Até a semana que vem.